Então, só para vocês, a gente dar continuidade aqui. Então, primeiramente, né, essa obra é a obra Radier, é aquela obra que está com os pilares sem vínculo com o exterior. Então, eu vou descer até o pavimento da fundação. Ó, desci até o pavimento da fundação. E aqui no pavimento da fundação, eu consigo visualizar os meus pilares. E olha que detalhe interessante, né? Se eu entrar aqui nos elementos de fundação, mesmo estando no pavimento da fundação, eu não consigo lançar elementos de fundação. E a explicação é bem simples. Eu não consigo lançar os elementos de fundação porque os meus pilares estão sem vínculo com o exterior. Então, uma vez que você trabalha com o software CPCAD e os seus pilares estão sem vínculo com o exterior, você não consegue lançar elementos de fundação, não consegue lançar sapata, não consegue lançar bloco sobre estaca, não consegue lançar tubulão. Você só vai conseguir quando esses elementos, quando esses pilares estiverem com a visualização, com a configuração definidos com vinculação com o exterior. Mas eu fiz isso proposital. Eu fiz isso porque eu quero lançar um Radier e também quero lançar as opções das vigas de fundação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa obra é vir aqui na parte superior, né, de editar vista. Então, ali na parte superior eu encontro o editar vista. E vou habilitar uma vista. Clico em editar vista até que ele me apresente a janela para eu habilitar aqui a visualização do DWG também aqui dentro da minha entrada de pavimento. Uma vez que você habilitou agora esse DWG na entrada de pavimento, o F4 vai funcionar, habilitando e desabilitando esta visualização. Em amarelo, esse retângulo amarelo é o que eu vou usar para fazer o lançamento do meu Radier. Eu peguei ele mais em um retângulo grandão para facilitar. Nós temos duas maneiras de lançar esse nosso Radier. Uma primeira maneira seria, por exemplo, lançando vigas de fundação, vigas sobre apoio elástico, e essas vigas de fundação, elas podem ser o perímetro do meu, podem ser os perímetros do meu Radier. Até mesmo essas vigas de fundação, os pilares podem nascer sobre ela, uma vez que elas estão descritas como sem vinculação com o exterior. Aquelas opções do lançamento de viga de fundação vai ser útil. Onde está a viga de fundação? Essa viga sobre apoio elástico que eu estou comentando com vocês, ela fica dentro do menu Vigas, Entrar Vigas. Essa viga é a viga de fundação. Você enxerga ela nesta opção. Ali nas opções de família, ela é a sexta família. Notem que quando você seleciona ela, você tem 5 tipos de viga de fundação. Você tem uma viga de fundação que ele chama viga de fundação retangular, aonde você pode introduzir uma largura e uma altura. Você tem uma viga que serve, viga plana. Esta daqui, ela é muito utilizada para o perímetro, né, para o fechamento, para o contorno do Radier. Ele até cria, uma borda estribada para combater, às vezes vai passar um caminhão, alguma coisa, você precisa de algo mais reforçado. Até mesmo nessa parte de reforço, você pode criar uma viga de fundação em T invertido, uma viga de fundação como se fosse com uma mesa à direita ou uma mesa à esquerda. Né? Notem que quantas opções você tem para o lançamento dessa parte de viga de fundação.
Essa viga de fundação ela faz parte do módulo de Radier. Olha que legal, vou escolher uma viga aqui para lançar. Vamos lançar essa daqui, ó. Viga de fundação T invertido. Muito parecido com até com uma sapata, né? Ó. Mas ela é uma espécie de uma sapatona corrida, ou uma opção que você tem aí um pouco mais reforçada para a sua introdução. O que você não pode esquecer, primeiramente, de colocar as dimensões. Ó. Largura 20, altura A 40, a altura S, então ele traz aqui a altura S 10, a altura I 15, a altura D 15, então ele traz aqui as opções e introduções, altura não, né, os comprimentos I, os comprimentos D, as alturas que você pode trabalhar ó, de S e assim sucessivamente, tá vendo? Então você tem as configurações que você pode introduzir. E tem também ó, o tipo de solo. Lembrando né, que nós selecionamos lá para o nosso tipo de solo, argila dura. Então nós vamos também trabalhar com argila dura na hora de fazer esse lançamento. E eu vou lançar aqui, ó, aceito. Vou lançar do P7 até o meu P9, ó. Só para vocês visualizarem, ó, do P7 ao P9, do P1 ao P3 e do P12 ao P13. Tá vendo? Ó? Dá até para lançar no contorno inteiro aqui, mas para vocês terem ó, a visualização do que ele vai introduzir para a gente. Ó. Só para finalizar aqui. Ó. Vou até prolongar aqui, ó, vigas, prolongar viga, prolongar essa daqui até aqui. E vou apagar esse pedacinho aqui, ó, vigas, apagar. Ó. Bom, vou gerar um 3D. E você vai visualizar ó, o que ele lançou aqui para mim. Ó. Notem que essa viga ela permite até fechar ó, um pano de laje. Ou seja, se você quiser lançar um radier ali dentro, você consegue fazer o lançamento desse radier ali dentro. E ele vai levar em consideração o radier que você esteja introduzindo ali. Ó. Então essa visualização aqui está te informando que você pode lançar um radier ali. Então, você tem como se fosse um lançamento de uma viga sobre apoio elástico e com uma geometria muito parecida de uma sapata corrida de introdução aqui dentro do software. Então é uma opção que você pode utilizar na hora de fazer esses lançamentos aqui dentro do software. Tá? Se você quiser lançar o radier aqui dentro, notem que ele já fechou, ó, ele já fechou o contorno. Esse contorno permite você trabalhar, por exemplo, com o lançamento de um radier. Nada te impede de lançar aqui um radier pelas opções de lajes. Ó. Lajes, dados de lajes, e você pode ó, introduzir uma laje. Quando você entra aqui no recurso de laje, dados de lajes, tem a laje sobre apoio elástico ou a laje de fundação. Notem que ele te mostra quando você habilita aqui ó, a imagem da laje sobre apoio elástico, a nossa laje de fundação. Ó. Não esquece, a mesma coisa, ó, pode introduzir o tipo de solo. Procure trabalhar sempre com o mesmo tipo de solo, né? Principalmente com uma obra pequena, para ele não reclamar, não falar que existe recalque. Tá bom? Falando em recalque, ele traz até um coeficiente de recalque que ele trabalha ali. Ó. Esse coeficiente de recalque é uma simulação realmente de um recalque que você pode sugerir para ele combater a partir de um determinado coeficiente. Eu até pensei que ele tinha uma ajudinha aqui, mas ele não tem sobre o coeficiente de recálculo. Mas na memória de cálculo eu sei que ele descreve.
Laje de fundação parece muito com o lançamento de uma laje maciça. Ó, a direção da armadura principal, lembrando que ele sempre vai armar em duas direções, você escolhe por uma viga. Ó. Aceita, clica, escolhe uma viga. Clica, escolhe uma viga. Ó. Clica, escolhe uma viga. E você tem, ó, vamos visualizar aqui em 3D, ó, grupos, vista 3D do edifício, e você tem, ó, esse tipo de visualização. Pode dar o desnível para ficar no mesmo nível das opções, tá? Esse recurso do Radier, ele é bem legal. Quer ver um exemplo que você pode fazer? Quem assistiu o meu curso de alvenaria, quem assistiu o meu curso de cortina, sabe que a gente pode trabalhar também com cortinas e alvenarias, lançando cortinas e alvenarias, alvenaria estrutural, né? Alvenaria de bloco armado. O software tem aqui, ó, na opção sem vinculação, a viga de fundação. É a mesma viga, é a viga sobre apoio elástico. Né? E uma vez que você escolhe essa opção aqui de viga de fundação, lança ali, por exemplo, ó, vou lançar uma de 30 centímetros de altura, com o mesmo tipo de material aqui, de solo. Não. Eu vou lançar só um exemplo, tá bom, pessoal? Deixa eu ver do que pavimento ele... Ó, só para você visualizar, ó. Poderia até ser em cima da mesma arquitetura aqui? Poderia. Não. Mas eu vou lançar aqui, ó, rapidinho, ó. Um aqui. Eu vou fazer aqui cruzando, depois eu apago, para não dar nenhum tipo de problema aqui, ó. Se eu tivesse arquitetura ia me facilitar muito, né? Mas eu não tenho. É só para vocês visualizarem, ó. Então eu vou apagar aqui esse pedacinho, esse outro pedacinho, esse outro aqui. Fazer só um pequenininho ali, né? Mas para você ter uma ideia, ó, que também serve esse radier, ó. Vamos lançar aqui o radier, ó. Lajes, dados de lajes, introduzir laje, a laje de fundação, ó. Tá lá, ó. Vendo? Ó. Aqui só apagar, né, ó. Apagar essa lajezinha aqui. Deixa eu ver se ele foi até lá em cima. Foi, ó. Só para você visualizar aqui, ó, também pode utilizar para essas alvenarias ou esses elementos de alvenaria. Ó, isso aqui é uma alvenaria, ó. Então, parece uma caixa d'água, né, de alvenaria. Serviria sim. Ele aceita esse tipo de lançamento, tá bom? No caso aqui do nosso predinho, né? No caso do nosso predinho, rapidinho aqui, ó. Eu preciso lançar essas vigas para lançar o radier? Poderia ser só o radier? Poderia. Vou apagar elas aqui, ó. Vigas, apagar. Vou apagar todas elas aqui. Então imagina que eu quero só o radiezão. Só quero o meu radier. Né, ó. Então vamos supor que eu queira lançar só o radier. Eu posso fazer as visualizações, eu posso fazer os lançamentos dos contornos pela minha viga de fundação, ou posso até fazer por uma viga de borda. Fica a seu critério. Eu vou fazer, ó, pela opção de viga de fundação e depois eu faço pela viga de borda só para você visualizar. Ó. Então, vigas, entrar viga, vou escolher aqui, ó, a viga de fundação. Eu vou pegar essa daqui, ó, viga de fundação plana. Ó, viga de fundação plana.
mas para servir como exemplo. Aceito. E para lançar, eu vou lançar por captura. Ó, opção aqui, ó, captura. E aí eu utilizo o DXF-DWG. Ó. Clicou, ele lançou. Ó. Notem que ele já leu o perímetro inteiro. Conseguiu perceber que ele já lançou o perímetro inteiro, ó, pelo DXF-DWG? E agora eu ponho a laje de fundação. Ó. Vamos supor que eu queira uma laje de fundação, um radier, com 30 de altura, para suportar aí, ó, 30 de altura. Tá aqui, ó. Grupos, vista 3D do edifício. Não. E olha aqui como é que... Olha o que você tem, ó. Tá vendo? Ó. O radiezão e essas informações. Aqui o radier nem tá tão alto, né? Ó. Mas também tem esse tipo de lançamento e também esse tipo de introdução. O software sim vai permitir que você faça essa parte de cálculo. Tem alguns lugares, né, pessoal? Às vezes, claro, dependendo da edificação que você trabalhe, por exemplo, o pilar, um exemplo, tá bom? Vou fazer como um exemplo. O pilar 5 e o meu pilar 8 tem um esforço muito grande. Então eu gostaria que nesta região aqui ficasse um pouco mais alto o meu radier. Ao invés de 30, eu queria ele com 40, eu queria ele com 50. Uma ideia até de um captel, né? Mais ou menos isso que eu gostaria de criar. Se tivesse desenhado no DWG, ficaria até mais fácil de lançar, mas eu não desenhei. Mas eu vou mostrar como, por exemplo, eu faria essa ideia, mais ou menos como se fosse um captel, como se fosse algo para o elemento de fundação. Mais para o P5 e para o P8. Olha que legal que eu posso fazer. Viga, entrar viga. Eu vou pegar, ó, a viga de borda. Eu nem preciso necessariamente usar uma viga de fundação, a própria viga de borda. Principalmente a opção borda livre me serve para esse tipo de recurso. Aliás, a borda livre me serviria até de borda para o meu radier. Eu lancei como viga sobre apoio elástico porque eu quero nas bordas do meu radier alguma coisa mais forte, não só o próprio radier. Eu quero uma armadura de viga na borda dele. Mas olha que interessante aqui que eu vou lançar, só para servir como exemplo. Eu não vou fazer muito, não vou ter muito bem aí a opção de altura, tá? De comprimento, mas é mais para vocês visualizarem que é possível fazer. Ó. Então vou fazer uma linha aqui, uma outra linha aqui, uma outra linha aqui. Ó, então estou criando uma espécie de uma laje dentro da laje. Bom, ó. Que medida você usou? Foi a olho. Esse pedaço aqui eu vou fazer ele com uma altura diferente. Ó. É a mesma laje com uma alturazinha diferente. Porque, por exemplo, o P5 e o P8 deu um esforço muito grande. Eu entro em lajes, dados de lajes, introduzir laje, laje maciça, laje de fundação. Aqui eu vou pôr com 50. Pô, Wagner, exagerado. Sim, eu sei. É mais para no 3D vocês conseguirem visualizar a diferença. Ó. Agora, ela tem, ó, uma outra espessura. Olha que detalhe interessante que eu vou mostrar para vocês. Ó. E ele vai me gerar, ó, esta visualização ali. Ó. Olha. Então significa que essa região é como se fosse um capitel na nossa laje maciça. Aliás, é dessa maneira que eu costumo fazer os capitéis, costumo fazer os maciços, principalmente quando nascem pilares em cima das minhas lajes nos pavimentos superiores. É uma ótima opção para você ter essa visualização aqui na hora que você fica trabalhando com as opções de radier. Você pode ter uma determinada região que você tem ela mais alta e outras um pouco mais leves, tá bom?
Beleza, lancei meu radier. Vamos fechar ele aqui. Só vou lançar cargas para vocês visualizarem que é possível lançar cargas sobre o radier. Uma vez que a gente lança lá a carga sobre o radier, ele vai levar essa carga em consideração e aí a gente calcula a nossa obra aqui só para visualizar esses resultados inicialmente do radier. O que eu vou fazer? Eu vou simular que eu vou lançar o peso das alvenarias de vedação por cargas lineares, né? Cargas, e, por exemplo, um peso específico em cima do radier aqui da minha laje, da minha alvenaria estrutural. Beleza? Mais para a gente simular essa opção de introdução e de carga, tá bom? Mais para a gente lançar essa opção de carregamento. Eu já criei as hipóteses, lembrando que lá no menu Obra, Dados Gerais, eu criei as hipóteses, e agora eu vou usar essas hipóteses para fazer o lançamento da carga. Eu vou usar o cargas, que em cima de laje é melhor utilizar essas opções do cargas. Ó, cargas. Eu vou lançar primeiro a carga da alvenaria de vedação, que eu criei aqui uma hipótese de alvenaria de vedação. Coloco o valor, né? Vamos supor que ela pesa aí uns 500 kg por metro, essa alvenaria de vedação. Eu vou lançar como uma carga linear em cima da minha laje. Ó. Clica em Nova. Aonde está a alvenaria? Vamos habilitar aqui o F4. Opa, ficou mais fácil de ver. Ó. Então ela está daqui até aqui. Veja que eu estou lançando essa carga, ó, daqui até aqui, daqui até aqui. Também é legal às vezes habilitar aqui, pessoal, ó, o ortogonal, também para facilitar o lançamento bem na ortogonal. Também vou lançar, ó, daqui até aqui. Ah, mas vai ter uns vãos aqui. Então depois a gente pode até apagar. Mas ó, só para vocês visualizarem, ó. Eu vou fazer mais ou menos assim. Não estou sendo muito criterioso porque é um treinamento. Olha que legal. Então, vou tirar o F4. Pronto. Ó. Essas cargas são cargas lineares sobre a minha laje. Vou lançar de novo aqui. Ó. Carga linear nova. Ó, daqui até aqui. Bom, olha lá. Eu vou ter uma determinada, essa laje aqui, ó, esse radier, eu também quero lançar uma carga. Posso lançar? Pode, você pode lançar diretamente pelas opções de cargas lineares, como eu fiz aqui. Né? Tem paredes aqui, né? Afinal não tem. Ou você pode lançar até pelo próprio carga superficial, uma carga superficial qualquer. Né? Então, por exemplo, uma carga de 1 tonelada por metro. De um equipamento que vai estar aqui dentro. Ó. Então eu posso lançar aqui também. Ó. Bom, pode ser lançado aqui. Então cargas no radier você pode lançar pelo menu cargas, como cargas concentradas, cargas lineares ou cargas superficiais. Basta escolher a hipótese, basta introduzir o valor e basta criar este carregamento. Um carregamento qualquer aqui, ó, só para vocês visualizarem mais ou menos, ó, o lançamento. Bom, vamos salvar a obra, vou salvar ela aqui, bom? E para visualizar resultados a gente tem que calcular, tá bom? Antes de calcular, eu sempre gosto de fazer algumas verificações, né? Principalmente usando o recurso de verificar geometria de todos os grupos. Aqui ele está me dizendo, ó, não foi atribuído nenhuma carga ao grupo 0. Então, talvez a gente seja interessante também colocar os mesmos valores. Eu posso deixar zerado essas cargas
e só levar em consideração as cargas que eu lancei ali, sem problema nenhum, tá bom? Então vou fazer só aqui uma verificação rapidinha. Vai que eu errei alguma coisa, a gente consegue corrigir já antes de fazer o cálculo. Aparentemente tudo ok. E eu vou fazer aqui o dimensionamento dessa estrutura e vou me preocupar principalmente com a visualização dos resultados do radier, tá bom? Que é mais ou menos o que eu... E das vigas aqui de borda, as vigas sobre apoio elástico. Wagner, eu poderia lançar uma carga sobre essa viga de apoio elástico aqui, por exemplo, uma carga também linear em cima da viga? Sem problema nenhum, ó. Carga linear em viga, escolho aqui a hipótese e posso também lançar carga sobre ela. Ela também aceita essas opções e esses lançamentos relacionados à parte de carregamento e de simulação que a gente venha a fazer aqui. Vou aproveitar e já deixar aqui para calcular. Ele vai começar a fazer aqui o dimensionamento, tá bom? E aí a gente, assim que terminar, passa a visualizar essa parte de dimensionamento, tá bom? Calculei aqui, ó. Pronto, vamos abrir aqui, ó, rapidinho, ó. Eu não vou me preocupar com pilar, eu vou visualizar diretamente mesmo, tá bom, pessoal? Não vou me preocupar com pilar, com as outras opções de vigas. Eu vou me preocupar realmente com essas vigas aqui, ó. Essas vigas do grupo 0 e os elementos lá que suportam, né, de suporte dos meus pilares. Provavelmente não passou porque não tem altura para colocar o arranque, mas aí a gente visualiza lá mais à frente. Vamos fechar aqui. Toda vez que você calcula uma estrutura, a melhor opção de visualização é pela janelinha de resultados. Então, ó, aqui embaixo, resultados. E a gente já tem uma ideia aqui mais ou menos da visualização dos resultados dos nossos elementos de fundação. Primeiramente, deixa eu abrir a Isovalores. Isovalores é uma janela muito legal, principalmente para quem trabalha com a parte do radier, porque aqui no Isovalores a gente consegue visualizar se está tendo levantamento, as tensões sobre o terreno. Então é bastante interessante a visualização. Notem que a região onde eu criei o maciço aqui, ó, o capitel, ela vai ser uma região bem mais rígida, né, com pouquíssimo deslocamento, praticamente nenhum deslocamento muito significativo, porque é uma região mais rígida, as regiões ali da parte que eu criei o meu capitel. Mas ó, visualizando aqui, eu estou na aba de isovalores, vou visualizar aqui, ó, tensões sobre o terreno. Então eu escolho aqui, ó, tensões sobre o terreno, e eu tenho as taxas máximas de tensão sobre o terreno. Então nesta região aqui, ó, nesta região e nesta região, então você consegue visualizar mais avermelhado. Está tendo uma taxa sobre o terreno, né, uma taxa máxima de 0,44 kgf por centímetro quadrado. Então eu posso também visualizar se está tendo levantamento. Não está tendo nenhum levantamento sobre o meu radier. E também posso visualizar aqui, ó, uma informação, né, de tensão por combinação. Vamos pegar aqui a pior combinação, teoricamente seria essa, né? E você visualiza, ó, é o mesmo valor, ó, 0,44 kgf por centímetro quadrado no radier nessa região aqui, tá? E praticamente igual nessa região das minhas alvenarias, né? Por mais que tenha até, ó, tem pontos aqui que está com 0,1 kgf por centímetro quadrado, a região em verde. Mas vamos entrar aqui nos resultados, ó. Resultado.
A armadura aqui, ele já até introduziu toda a visualização do dimensionamento das armaduras para esses elementos. Está dando principalmente, essa aqui ele está colocando ferro de 5 a cada 13. E aqui ele está colocando ferro de 6,3 a cada 10. Mas eu vou habilitar todas as visualizações. Vou entrar aqui, lajes maciças nervuradas vistas. E eu vou visualizar aqui juntamente com vocês, além das armaduras longitudinais inferiores, também as longitudinais superiores, a partir de agora, Então ele armou as inferiores e as superiores. Agora eu vou pegar também as transversais inferiores. E aí ele coloca toda a parte de armadura transversal. Notem aqui que ele levou realmente em consideração, ele fez até uma dobra nessa armadura aqui, Olha aqui a dobrinha, Então ele levou em consideração que ela vai descer. Então ele fez uma dobrinha ali, para essa armadura de ferro de 8 a cada 10. Tá? Então todas essas visualizações, todas essas armaduras aqui que ele fez, que ele armou para o meu Radier, podem ser editadas. É a mesma função que vocês vão encontrar para a edição das lajes maciças. Entrando ali em lajes maciças nervuradas, modificar a armadura, tudo fica também à sua disposição pelo modificar a armadura. Deixa eu buscar a janelinha. Você pode alterar diâmetros, você pode mover armaduras, você pode alterar faixas de distribuição, você pode pegar a pior armadura ali, né, e gerar uma única faixa de distribuição, por exemplo. Vamos gerar aqui uma única faixa de distribuição. Qual que é a pior aqui? É a 8, não, 6,3 a cada 10. Praticamente 6,3 a cada 10 aqui é a melhor faixa. Então vamos criar tudo 6,3 a cada 10, Essa daqui, deixando todo mundo aqui, 6,3 a cada 10. Pronto. Então você já especifica uma única armadura. Deixa eu ver se tem uma outra aqui que é 6,3 a cada 10. E eu já vou especificar ela também 6,3. Vamos pôr para todo mundo aqui, porque todo mundo é praticamente 6,3 a cada 10. Pronto. Então todo mundo aí é 6,3 a cada 10. Então já indico 6,3 a cada 10 para todo lugar. Então assim sucessivamente você consegue fazer as edições, né? Alterar as edições que você fez, reeditar as opções que você fez, igual as possibilidades de trabalho com as lajes maciças. Apagar armadura, colocar armadura, desfazer agrupamento, uma série de opções. Tá bom? Lembrando que quem tem, principalmente na parte de lajes maciças, ou quem tem provavelmente módulos, né, de funcionamento, também consegue fazer verificações de funcionamento para o Radier, introdução de armadura, geração de reforços, verificações. Bom? Ele também, para quem tem um módulo de funcionamento para o Radier, ele também vai te permitir você fazer esse tipo de verificação. Quero verificar essa região aqui. Essa região está ok com relação ao funcionamento. As zonas adjacentes estão ok, estão atendendo aqui. A zona de armadura sem funcionamento, a zona sem armadura de punção também está atendendo. As armaduras de reforço contra
A parte de colapso progressivo não é necessária, porque não precisa desse tipo de armadura. Então, na região ali da parte do funcionamento, tá tudo ok. Então, se você tem esse módulo, você também consegue fazer esse tipo de verificação. Tá bom? Eu quero gerar os detalhamentos do radier. Antes deixa eu mostrar também a viga, né? Ó, vigas, editar vigas. Essas vigas, ó, você também consegue visualizar os resultados, tá bom? Ele trouxe aqui, ó, que ela não está passando. Na verdade ela está passando, é só ancoragem, tá? Tá dizendo aqui que tem uma ancoragem da armadura superior. É esse gancho aqui, ó. É porque a altura dela, né, não permitiu que não desse para trabalhar. Mas isso é um erro? Não necessariamente, é uma mensagem que está gerando ali um gancho, tá? Se você pegar aqui, ó, igualzinho de viga, ó, clicar, ele vai trazer, ó, todas as verificações. Wagner, mas estava dizendo que não passava por causa da ancoragem. Não, a ancoragem, né? Ele está te especificando que ele precisou colocar aquela ancoragem para ancorar aquela armadura. É um aviso, né? Não necessariamente é um erro. Aquilo não vai impedir, aquilo não vai nem mesmo aparecer na memória de cálculo. Aquele gancho lá é porque não tinha altura suficiente daquela viga, ele precisou ancorar aquela armadura. Tá bom? É uma mensagem, ele chama de mensagem de erro, mas é mais um aviso. Aquilo em momento nenhum vai te impedir de você detalhar a sua viga, de você mandar a sua viga para a obra, tá? Como é que eu corrijo isso? Você poderia, por exemplo, aumentar um pouco a altura dessa viga, né? Talvez com 40 ela passasse, mas não precisaria. O software permite você tirar ali dessas opções. Eu não tiraria, né? Mas se você quiser, ó, você pode ir lá e tirar a dobra. Ó, tira a dobra aqui e tira a dobra aqui. Ele tirou o aviso. Bom? Bom, é mais um aviso que ele está introduzindo, né? Bom, essa ancoragem que ele faz, principalmente porque provavelmente ela movimenta, o ideal é que ela esteja ancorada. Tá? Eu não tiro. Mesmo ela dando o aviso, eu não tiro, não. É ruim pro cara fazer na obra, às vezes. Reclama pra caramba pra dobrar isso daí. Mas não é erro, é um aviso, tá? Não tem problema nenhum deixar essa opção relacionado àquela dobra lá. Bom, não tem, como você vê, nem na memória de cálculo, você tirando ou você deixando, tá? Tem algum tipo de especificação, ó, tá bom? É mais um aviso sobre a dobra que a gente vai trabalhar, tá bom? E toda essa parte que nós geramos aqui, tanto as vigas como também as lajes, lembrando que o software sim gera a parte de detalhamento, tá bom? Quais são os detalhamentos dessa laje de fundação? Quais são os detalhamentos dessa viga? Desenhos para lajes e desenhos de vigas. E também vai ter o desenho do funcionamento caso você tenha o módulo. Vamos entrar aqui nas ferramentas de desenho para visualizar. Eu gosto de utilizar o atalho aqui, ó, mas você pode utilizar o menu Arquivo, Desenhos. Aí ele vai gerar aqui para mim as opções de introdução de desenho. Ó. Desenho de vigas, tranquilo. Todo mundo conhece aqui as opções do desenho de viga. Ó. Acrescentar. Desenho de vigas. Tá? Eu vou pegar só o desenho das vigas de fundação, ou seja, eu vou selecionar apenas o grupo da fundação, ó, de fundação até fundação, e vou clicar em aceitar. Aí ele vai me gerar o detalhamento dessas vigas sobre apoio elástico, essas vigas de fundação.
Pronto, ó. Então ele gera os nossos detalhamentos. Vamos editar aqui, mover aqui os desenhos para ficar mais bonitinho. Pronto. Ó. Pronto. Ó. Aí você pode mover da melhor maneira que você desejar, tá bom? Ó. Fica a seu critério. Ó. E clica aqui em detalhe de todos os desenhos e elas foram detalhadas, tá bom? Exatamente, detalhadas, verificadas, tudo como faz as opções aqui no CIPECAD, com as dobras, com o nome, com o esquemático. Bom, é um detalhamento normal de vigas, só que são as vigas sobre apoio elástico. Ó. Algumas ele só cria um gancho, ó, um detalhamento único, tá vendo? Ou com 2 ferros. Depende também muito da espessura. Essa aqui eu fiz com 12, ó, ficou bem pequenininha. Podia aumentar um pouco mais a espessura dela. Agora as lajes, né? Como eu faria as lajes? Então, o detalhamento das lajes. Principalmente do nosso radier. O desenho de laje, né, como também o desenho de fundação, como o detalhamento dos elementos de fundação, ele se encontra em desenhos de plantas. Ó, desenhos de planta. Em desenhos de planta, essas armaduras aqui, ó, a armadura longitudinal inferior, a armadura transversal inferior e as superiores são os desenhos da laje. Ó. Então, vou pegar aqui a armadura longitudinal inferior, do grupo 0 até o grupo 0, com as tabelas. Aceito. Então, vou gerar esses desenhos. Eu peguei um desenho. Vou pegar aqui agora as armaduras transversais inferiores. Eu estou gerando só do grupo 0, que é para gerar só o radier, não gerar as opções de laje maciça. Sempre em desenhos de plantas. Ó. Sempre com as tabelas. Eu gosto de gerar as tabelas para ele também visualizar, trazendo as informações das tabelas. Pronto. Então, ó. Então aqui vai ser desenhado. Já vou desenhar, ó, o radier. Então ele vai gerar esses desenhos para mim. Pronto. Ó. E aqui, detalhe, né? Claro que você pode organizar de uma melhor maneira, pode limpar os desenhos, tá bom? Pode pegar uma nova prancha, né? Mas esses são principalmente o detalhamento. Aquela viga aquele lugar que eu arrumei, o outro que eu não arrumei. Olha aqui a região do capitel, ó, que ele também cria, ó, o gancho, tá bom? Então ele entende que aqui tem uma profundidade maior. Tá bom? Todos os desenhos que são gerados. Eu vou então abrir agora a outra obra. Então vamos lá. Arquivo. Gerenciamento de arquivos. Eu vou abrir aqui o Elementos de Fundação Bloco, que é a obra que eu vou deixar para fazer o lançamento da sapata, do bloco sobre estaca, que são os elementos mais simplificados. Aliás, até fazem parte das opções do nosso curso básico. Lançar a viga de equilíbrio e travamento, que eu já editei. E também conversar um pouco sobre o tubulão. O tubulão é uma das opções, uma das introduções que nós temos. Faz parte do lançamento, faz parte do módulo de bloco sobre estaca.
Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Ó, entrei aqui na minha obra Elementos de Fundação Blocos e estou no pavimento da fundação. Bom? E vou entrar aqui, ó, Fundação. Veja que não tem nenhuma opção habilitada, nem me permite fazer as opções de lançamento dos elementos de fundação. É claro, né? Eu tenho que transformar os meus pilares em pilares com vínculo com o exterior. Então vamos lá. Entrada de pilares. Eu vou transformar todos em com vínculo com o exterior. Então eu vou usar aqui o recurso do menu Introdução, Pilares, Pilares, Paredes e Elementos de Fundação. Eu tenho uma opção aqui que chama Vinculação com o exterior. Olha que detalhe, ó. Vinculação com o exterior. Eu posso transformar todos em vinculação com o exterior, selecionando aqui, ó, com vinculação com o exterior, clicando em atribuir. Cliquei em atribuir, todos vão ser agora com vinculação. Então eu vou abrir uma janela, selecionando todos eles. E assim, ó, que eu finalizo a seleção, agora todos são com vinculação com o exterior. Então ele já me trouxe a possibilidade de transformar todos de uma vez, não preciso ficar editando, habilitando, não, todos já são com vinculação com o exterior. Feito isso, eu volto para a minha aba Entrada de Pavimento. No pavimento da fundação, entrando aqui em Fundação, agora, ó, tanto os elementos de fundação como as vigas de equilíbrio e travamento ficam à minha disposição. Vou entrar primeiramente em elementos de fundação. Ao entrar em elementos de fundação, vai ficar aberto aqui para mim, ó, a opção Novo. Ao entrar em Novo, nós podemos trabalhar com os tipos de elementos de fundação que nós temos aqui, ó. Definição de novo elemento. Nós temos a sapata em concreto armado e nós temos a sapata em concreto simples. Ambas fazem parte do módulo de sapata, né? Ambas fazem parte do nosso módulo de sapata. Qual que é a diferença entre elas? Vamos ampliar aqui a janelinha, ó. A sapata em concreto armado vai calcular, dimensionar e detalhar a armadura. Por isso que ela chama sapata em concreto armado. A sapata em concreto simples, ela não detalha a armadura. O software só calcula as suas dimensões. Bom? Essa é a diferença entre sapata em concreto armado e sapata em concreto simples. Uma vai calcular, dimensionar e detalhar a armadura. A outra não vai calcular a armadura e muito menos detalhar essa armadura. Agora, ó, que você escolheu sapata em concreto armado ou sapata em concreto simples, é só selecionar o tipo de sapato. Ó. Vamos trabalhar com sapato em concreto armado, que aí ele detalha a armadura. Ó. Em ambas as opções você tem 6 tipos de lançamento. Você tem a sapata quadrada, você tem a sapata retangular, você tem a sapata retangular excêntrica, a sapata quadrada piramidal. Então você tem sapatas excêntricas ou sapatas que não são excêntricas, são as sapatas centradas. Vou lançar primeiro uma sapata quadrada. Clico na sapata quadrada e dou aceitar. Olha por que eu vou lançar uma sapata quadrada. Vou lançar uma sapata quadrada aqui, ó, no P1. Tá?
Agora eu vou lançar uma sapata piramidal. Uma sapata piramidal. Também centrada. Ó. Uma sapata retangular. Tá bom? Então são opções que o software me traz. Lembrando que você também tem as sapatas excêntricas, piramidal ou as sapatas retangulares excêntricas. Ó. Lembrando que a excentricidade é dada pelo cursor do mouse. Eu quero uma excentricidade à minha direita. Eu quero uma excentricidade à minha esquerda, para cima, para baixo ou até mesmo para um canto. Ó. Ele vai permitir essas excentricidades. Ó. Tá bom? Ó. Então você pode ter esse tipo de lançamento. Tá? Essa mesma sapata excêntrica, ó, eu posso lançar ela como centrada. Tá vendo? Também serve. Ok? O porquê que eu lancei a sapata quadrada? Tá vendo aqui, ó? Eu lancei a sapata quadrada porque a sapata quadrada mais um módulo, que módulo é esse? O módulo de cálculo integrado de fundação. Então, se eu tenho o módulo de sapatas e eu tenho o cálculo integrado de fundação, eu posso fazer isso daqui, ó, com a sapata quadrada. Eu posso entrar aqui no menu Fundação, Limites para sapatas poligonais. Ó. Limites para sapatas poligonais. E eu posso desenhar um limite. Se eu tivesse desenhado na máscara, eu já poderia pegar pelo próprio DXF-DWG, mas eu não desenhei. Então eu vou desenhar esse limite, introduzir esse limite por pontos. Olha que legal que eu vou fazer aqui, ó. Introduzir por pontos. Então imagina que eu vou executar essa sapata, só que tem um pequeno obstáculo aqui, ó. Então eu desenho esse obstáculo, ó. É esse obstáculo aqui que tem, ó. Então eu desenho, finalizo com o botão direito, olha o que ele fez. Ele criou um limite para minha fundação. Então você precisa ter o módulo de cálculo integrado da fundação, porque quando você usa o cálculo integrado da fundação, ele permite você trabalhar com limites poligonais para sapata. Tá? Então ele permite você fazer esse tipo de introdução. Então, beleza. Ó. Então, é para isso que serve essas opções. Para isso que serve uma das opções que serve o cálculo integrado da fundação. Uma vez que você fez sapatas, né, você também, lembrando que uma vez que você trabalha com principalmente sapatas excêntricas, o ideal é quando você lança essas sapatas excêntricas, você lançar também as vigas principalmente de equilíbrio para combater o momento de excentricidade nessas sapatas. Bom, ó. Então eu vou lançar aqui, ó, introduzir vigas. A amarela é a viga de travamento, a azul é a viga de equilíbrio. Eu vou lançar essa daqui mesmo, ó, 20 por 40. E olha que detalhe interessante, ó. Você lançou uma viga de equilíbrio, ele mostra para você, ó, esta visualização aqui, ó. Isso aqui é para te mostrar que ela é uma viga de equilíbrio, que ela vai combater este momento de excentricidade, ó. Eu vou lançar aqui, vou lançar aqui.
Também vou lançar aqui, ó. Aqui poderia ser até uma de travamento, né? Ó, sem problemas, ó. Aqui, bom, ó. Essa daqui eu posso lançar, ó, daqui até aqui, daqui até aqui. Ó, um outro detalhe interessante quando você tem o módulo de cálculo integrado da fundação. Tá? Quando você tem o módulo de cálculo integrado da fundação, você pode fazer o cruzamento entre vigas de equilíbrio e vigas de travamento. Se você não tem o módulo de cálculo integrado, aí você não pode fazer isso. Aí você tem que fazer o quê? Ó? Você tem que fazer esse tipo de lançamento sem cruzar as vigas. Sem cruzar as vigas. Ó. Então, por exemplo, você poderia lançar daqui até aqui. Ó. Ou assim, ó. Bom? Agora, se você tem esse módulo aqui chamado cálculo integrado da fundação, você pode fazer o cruzamento entre vigas de equilíbrio e vigas de travamento. Também é importante saber isso. Se você tem esse módulo, você pode fazer o cruzamento entre vigas de equilíbrio e vigas de travamento. Por isso que eu falo, ó, é importante, né? Dois módulos que eu sempre sugiro. Né? Podia me dar uma sugestão? Eu vou atualizar e posso introduzir um módulo ou dois. Qual que você sugere? Cálculo avançado da fundação ou pilares genéricos. Pilar de seção genérica e material genérico é top. Cálculo avançado da fundação é top. Ó, aqui eles chamam de cálculo integrado de fundação e superestrutura. Módulo top de trabalhar. Tá? Que aí ele me permite que eu até faça o cruzamento, né, entre essas vigas de equilíbrio e vigas de travamento. Se você não tem, aí você tem que trabalhar com esse tipo, né, não pode cruzar essas vigas. Bom, então por isso que você às vezes não consegue fazer o cruzamento entre uma viga de equilíbrio e uma viga de travamento. Por quê? Porque você não tem um módulo que te permite esse tipo de opção. Tá bom? Olha que detalhe também que eu vou comentar aqui com vocês. Ó. Entrando aqui no fundação, elementos de vigas de equilíbrio e de travamento, você pode, ó, imagina, aqui é uma sapata excêntrica, mas aqui é uma sapata centrada. Eu posso vir aqui, ó, na opção centrar extremos e retirar, ó, essa opção, porque aqui eu não preciso de combater a excentricidade, ó. Ela é uma sapata centrada, ó. Então eu posso tirar esse combate aí, ó. Tá vendo, ó? Posso tirar essa opção desse combate, tá? Ah, mas você tirou dos dois lados, né? Então provavelmente o ideal seria trabalhar com uma viga de travamento. Apaga, por isso que o software reclama, ó. Apaga e lança como viga de travamento. Bom, então é interessante também esse recurso aqui, ó. Esse recurso aqui, ó, permite, clicando-se em um extremo de uma viga de equilíbrio, ativar ou desativar a atuação de equilíbrio nesse extremo. Sensacional essa opção. Bom, melhora também as opções do cálculo e do seu dimensionamento. Vamos calcular? Vamos calcular? Ó, cálculo. Antes de calcular, uma outra opção importantíssima, um recurso sensacional para quem tem a parte do cálculo avançado, cálculo integrado. Carga sobre o elemento de fundação. Carga sobre a viga de equilíbrio e sobre a viga de travamento. Muita gente, né, lança as opções de vigas de equilíbrio, ou não lança as vigas de equilíbrio e de travamento, porque não consegue simular o baldrame lançando carga nesses elementos. Uma vez que você tem um módulo de cálculo avançado de fundação,
ele permite. Então imagina que eu vou lançar carga de alvenaria de vedação, né, nessas vigas. Eu posso? Pode, ó. Carga linear em vigas. Eu vou lançar uma carga de alvenaria de vedação, acrescentar, ó. E ele vai deixar você calcular levando em consideração essas cargas aqui, ó, graças ao módulo de cálculo integrado da fundação. Então esse módulo de cálculo integrado, ele é muito útil, né? Muita gente faz aquela opção, né? Eu crio um pavimento acima com 30 centímetros, 31, para fazer o cintamento como baldrame, porque às vezes não tem esse tipo de possibilidade, ó. Então, trabalhando com o cálculo integrado da fundação, consegue esse tipo de opção, né? Então seria muito interessante às vezes você, eu vou fazer uma atualização, posso introduzir um módulo. Qual módulo eu quero? Eu quero o cálculo integrado da fundação, porque você ganha até mesmo um pavimento com essa opção desse módulo, né? Então é bastante interessante. Vamos calcular para visualizar resultado e aí a gente faz outros tipos de lançamento, tá bom? Então vamos calcular aqui, ó. Calcular inclusive a fundação. Bom, então vamos lançar aqui e calcular. Deixa eu... você não precisa ir diretamente na aba resultado, né? Na própria aba entrada de pavimento, uma vez que calculou, ele também te apresenta resultados pelo menu fundação. Ó. Fundação, elementos de fundação, editar. Ó. Vamos pegar essa sapata aqui, ó. E aí você já visualiza o resultado da sapata. E ele fez o detalhamento para aquela sapata. Então a sapata com limite poligonal também é dimensionada e também gera-se o detalhamento. Ó. Também tem a vista 3D e o detalhamento. Todos os elementos de fundação você pode alterar. A geometria, a armadura. Uma vez que você editar a geometria ou armadura, não clica de novo em dimensionar. Clica só em verificar, para aí sim o software trazer, né, as verificações a partir do que você fez a alteração. Porque se você clicar de novo em dimensionar, ele volta a trazer o que ele realmente ia fazer de dimensionamento, tá bom? Nós temos aqui toda uma parte, claro que o dimensionamento de sapato e a verificação de sapato, o relatório ainda não está tão bonito como os de bloco, mas você já tem uma visualização das opções, né, e das verificações. Algumas verificações da norma brasileira, alguns critérios da própria CIP, alguns critérios baseados no livro do Cavaleira. Tem alguns critérios que são baseados no livro do professor... esqueci o nome do professor. Marcelo da Cunha Moraes, o livro de fundação do professor Marcelo da Cunha Moraes. Até se vocês depois quiserem fazer algum tipo de pesquisa, o livro do professor Marcelo da Cunha Moraes, vamos pegar aqui, ó, o livro de fundações dele, ó, Marcelo da Cunha Moraes. O livrinho de fundações, que foi até atualizado, é o livrinho azul. Serviu como referência para a parte dos nossos do cálculo dos elementos de fundação no CIPECAD, tá bom? Ó. Bom, esse livrinho aqui, ó. Será que ele faleceu, gente? Acho que faleceu, hein? Puxa vida, como será que o professor faleceu? Não sabia que ele tinha falecido.
24/10/2018. Poxa, que pena, eu o conheci pessoalmente lá na Universidade de Brasília. Aliás, eu tenho os dois livros dele, o livro de estruturas e o livro de fundação. Bom, então você pode editar a armadura. Eu quero introduzir uma armadura superior. Então eu tenho aqui uma armadura e eu quero introduzir uma armadura superior. Pode se introduzir também, armadura superior. Sempre que você fizer uma alteração, não dimensiona de novo. Verifica, tá? Porque se você dimensionar, ele volta ao que você estava trabalhando anteriormente, tá bom? Então, qualquer elemento de fundação, você consegue ter as visualizações do detalhamento, das verificações, dos relatórios que o software vai gerar da visualização em 3D. As vigas de equilíbrio e travamento também, Deixa eu fechar aqui. Fundação, vigas de equilíbrio e de travamento, editar viga com cálculo. E você tem tanto a visualização como a possibilidade de fazer na parte superior as edições. Posso fazer as verificações. Todas as verificações foram cumpridas. Vamos gerar o relatório. Então ali, artigo da norma, o espaçamento, as verificações, quantidades geométricas, tá bom? E lembrando, sempre que você fizer qualquer tipo de alteração numa viga de equilíbrio, numa viga de travamento, essa daqui foi uma viga que eu editei, eu editei e não é porque eu editei que o software não vai verificar, não vai dizer se passa, não vai, tá bom? Se não passasse, ele trocava por uma que passava. Tá bom? Então não precisa ficar preocupado. Poxa, você editou as suas tabelas. Se você fez besteira, ele vai deixar a besteira? Não. Ele vai verificar, ele vai trocar, substituir, caso essa viga não passe. Tá bom? O desenho de fundação, para geração dos elementos de fundação, é o mesmo desenho que eu mostrei lá para vocês. Depois eu vou gerar o final, um desenho só de fundação para bloco, mas saiba que vai ser a mesma opção para o detalhamento também de vigas. Deixa eu salvar essa obra aqui, arquivo, salvar como. Eu vou chamar de bloco 1, porque na verdade ela vai ser depois a de sapatas e eu mando para vocês. Beleza. Agora numa outra obra aqui, arquivo, salvar como. Aí sim ela vai ser bloco sobre estaca. E eu vou lançar os blocos sobre estacas com vocês. Se você quiser apagar os elementos de fundação de sapatas para lançar os blocos, você pode apagar. Mas não precisa no CPK de apagar um elemento de fundação para lançar outro elemento de fundação. Não teria nenhum tipo de problema você ir lá e lançar sem apagar, porque ele atualiza as opções. Mas eu quero apagar fundações, elementos de fundação. Você encontra o apagar. Clicar em cima, ele apaga. Quiser abrir uma janela, ele apaga também. Bom, você consegue apagar esses elementos de fundação. Uma vez que você apagou o elemento de fundação, também é interessante apagar aqui o limite para sapata poligonal. E a gente não vai usar mais esse limite para sapata poligonal. Quiser também apagar os elementos de vigas, de equilíbrio ou vigas de travamento, fundação, vigas de equilíbrio e vigas de travamento, apagar viga.
moleza para nós, tá bom? Vou deixar as cargas ali, caso depois eu queira apagar, eu também posso apagar pelo recurso cargas, ó, linear apagar. Vamos apagar, vai. Pronto, aí fica mais limpo de vocês visualizarem o lançamento aqui comigo. Qual que é a ideia? A ideia agora é lançar o bloco sobre estaca e a ideia é lançar o tubulão, para aprender a lançar o tubulão. Eu vou principalmente lançar agora as opções de bloco sobre estaca e tubulão. Lanço, calculo e gero a visualização dos meus resultados. O tubulão e o bloco sobre estacas estão aqui no menu Fundação, Elementos de Fundação. Entrou aqui em Fundação, Elementos de Fundação, eu vou entrar aqui na opção Novo. Uma vez que você entrar aqui nas opções Elementos de Fundação Novo, eu vou clicar em cima do bloco. Notem que quando eu clicar em cima do bloco, ele vai me habilitar a informação Seleção de Estaca. Olha que interessante, ó. Clica no bloco, ele habilita a seleção de estaca. Entra em seleção de estaca. Ao entrar em seleção de estaca, é importante lembrar que o CIPECAD não dimensiona a estaca, né? Ele não tem esse recurso para dimensionar a estaca. Mas ele vai dimensionar o tubulão? Vai. O tubulão ele vai dimensionar. A estaca não. Como ele não dimensiona a estaca, nós temos que cadastrar a nossa estaca. Mas primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nas informações do tubulão. Entrando aqui, ó, tubulão. E você pode trabalhar com o tubulão como uma base circular ou uma base em falsa elipse. Tá bom? Eu não sei onde eu li que o tubulão tá para ser... acho que está na norma da Anvisa, alguma coisa da Anvisa, que o tubulão está para ser proibido. Não sei se é o ar comprimido, não sei bem. Depois tem que dar uma verificada. Eu acabei esquecendo de verificar isso, mas tudo bem. Notem aqui, ó, seleção de estaca. Aí eu habilitei aqui, ó, tubulão. Primeira coisa que você tem que fazer, né, a partir da profundidade do seu tubulão, você tem que ter a ideia, né, por exemplo, do terreno, do solo, até a profundidade que você vai trabalhar. Então, a análise da profundidade, o quanto que esse tubulão tem de profundidade, isso o CIPECAD não vai te dar. Ele vai dimensionar as dimensões do tubulão e a armadura desse tubulão. Tá bom? Eu vou supor que o meu tubulão vai ter 10 metros de profundidade. Então, eu tenho que dar essa característica desse solo até os 10 metros de profundidade. Eu tenho que ter principalmente a sondagem, né, ou pelo menos os tipos de solos, as tensões admissíveis desse solo. Para fazer isso é bastante simples. Entra aqui, ó, clique aqui para editar. E você vai clicar no sinal de mais para acrescentar o seu tipo de solo. Eu vou trabalhar com um solo numa profundidade ali no máximo até 10 metros, que é o que eu vou lançar o meu tubulão. Então ele vai ter o que? O extrato superior. Então você indica, por exemplo, o meu extrato superior, eu vou clicar aqui, ó, na opçãozinha de importar valores. O meu extrato superior, ele começa com uma argiladura, por exemplo, uma argiladura. E essa argiladura vai até uma profundidade de 1,5 metro, e depois ele piora um pouquinho e depois melhora. Você pode fazer isso? Pode. Ó. Então, por exemplo, vamos colocar um nome para o nosso solo. Vou chamar de argiloso. Bom? Eu acho que a ideia é melhor começar com um solo ruim e melhorar no final. Então vamos fazer o seguinte, ó. O solo vai ser argiloso. Ele começa com uma argila branda. Ó, então eu escolho aqui, argila branda.
Essa argila branda vai até uns 2 metros de profundidade. Depois desses 2 metros de profundidade, começa uma argila melhorzinha. Então vem aqui, ó, sinal de mais na parte de estratos inferiores. Coloca a profundidade, olha, até uma profundidade de uns 2 metros. Tá? De uns 2 metros em diante, vai ser uma argila semidura. Tá bom? Então, argila semidura. Então, de 0 a 2 metros, argila branda. De 2 metros para baixo, uma argila semidura. Só que depois de uma profundidade lá de 6 metros, vem uma argila boa. Uma argila, tá? Então, eu venho aqui de novo, ó. Sinal de mais. Profundidade 6, aí sim é uma argila dura. E aí vai dura até o final lá, tá bom? Então eu vou criando, ó, as informações da profundidade. Wagner, isso é a profundidade realmente? Isso. A menos 2 metros, menos 6 metros, não precisa colocar o sinal de menos, porque está escrito ali, ó, profundidade. Então você cria o seu solo, a sua referência. Eu sempre vou usar essa referência de solo. Então faz o seguinte, ó, aceita e exporta esse solo, ó, para a biblioteca do CIPECAD. Qualquer obra que você venha utilizar depois, ele vai usar essa opção. Aceita. Beleza? Tá lá na biblioteca. Pode criar a quantidade de solos que você desejar. Uma vez que você criou o seu solo, ó, aí você pode escolher, né? Ó, você quer um tubulão com base circular, com base em falsa elipse, as profundidades eu já coloquei, os ângulos de atrito, né? Para as configurações, para os módulos de Winker, vertical na base. Então, beleza, clico em aceitar. Clique em aceitar de novo. Eu vou pôr o tubulão no P8. Ó. Eu vou abrir aqui a vista 3D. Grupos, vista 3D do edifício. E aí eu tenho o tubulão. Que exagero, né? Mas tá bom. Wagner, ele lança o tubulão sempre com esse bloco? Sempre com esse bloco. Bom, sempre com esse bloco. Beleza. Então já visualizamos o lançamento de um tubulão. Ficou exageradíssimo, mas é o exemplo aqui. Vou entrar de novo lá, ó. Fundação, elementos de fundação, novo. Vou voltar agora a pegar a opção do bloco sobre estaca. Agora eu vou ter que cadastrar a minha estaca. Para cadastrar a estaca, muito fácil. Então veja que já tem aqui, ó, estaca. Clico no sinal de mais para criar. Coloco a informação, o nome da sua estaca. Eu vou chamar ela de D25, porque vai ser um diâmetro de 25 centímetros, ou seja, um diâmetro de 250 milímetros. O CIPECAD, né, permite que você trabalhe com estaca quadrada ou circular. Eu vou trabalhar com circular. Você pode escolher um símbolo para gerar o desenho. Eu vou vir aqui, ó, com símbolo. Vou escolher esse símbolo aqui, ó. Então, este símbolo significa que é uma D25. Tem que preencher com as cargas, né, a capacidade portante da sua estaca. Claro que a partir do diâmetro, a partir das informações lá, você vai ter esse valor de capacidade portante da estaca. Então, cadastra. Você precisa colocar também o espaçamento mínimo entre eixos da nossa estaca. Tá? Espaçamento mínimo entre eixos.
Lembrando que espaçamento mínimo entre eixos depende do diâmetro da estaca e depende se a estaca é escavada ou encravada. Nossa norma fala que se a estaca for escavada, tem que ser 3 vezes o diâmetro da estaca. Se ela for encravada, 2 vezes e meia o diâmetro da estaca. Eu vou usar 3 vezes o diâmetro da estaca, que vai dar 750 milímetros. Aceito. Tenho estaca cadastrada. Se você sempre for usar essa estaca, também pode enviar à biblioteca pelo exportar e sempre que precisar pode importar. Pode cadastrar estaca de diâmetro de 20, de 15, de 25, da maneira que você quiser, tá bom? Então, cadastrei a minha estaca. Vamos lançar, cadastrei a minha estaca, vamos lançar o bloco sobre estaca. Clico aqui em aceitar. Clicando aqui em aceitar, aí nós vamos selecionar as opções de bloco sobre estaca. Nós temos 11 tipos de bloco sobre estaca. O bloco com uma estaca, o bloco com 2, o bloco com 3, o bloco com 4. Tem um bloco aqui que te permite trabalhar com mais de 90 estacas. Olha que maravilha, né? Tô brincando. Então, eu vou lançar aqui o bloco de uma estaca. Ele já está selecionado, então é só fechar e clicar em aceitar. E você lança o bloco sobre uma estaca. No CPCAD você pode trabalhar com blocos excêntricos? Pode. A única coisa que para você dar a excentricidade, se eu clicar com o botão direito eu retorno a janelinha. Eu vou lançar um de 2 estacas para mostrar o método das bielas e tirantes para vocês, tá? Porque ele só consegue mostrar a partir de um bloco de 2 estacas. Se você quer um bloco excêntrico, você tem que usar o mover. Ele não tem um lançamento, né, de bloco excêntrico, que nem a sapata. Mas você pode clicar nele aqui, e move ele, Wagner, é a olho? É a olho. Infelizmente ainda é a olho, tá bom? Mas ele vai entender e vai permitir você trabalhar com as opções, de blocos excêntricos. Mas ainda é a olho o lançamento, tá bom? Então se você põe bloco excêntrico, é legal trabalhar com a viga de equilíbrio? Sim, é legal trabalhar com a viga de equilíbrio. Vigas de equilíbrio e travamento. Vou introduzir aqui, para os blocos excêntricos, a viga de equilíbrio. Para os demais blocos, eu posso trabalhar com a viga de travamento. Bom, então vou até botão direito e as outras eu vou lançar, viga de travamento. Mas para vocês visualizarem aqui, tá bom? Eu vou deixar esse cantinho aqui, para lançar aquela sapata múltipla, ou sapata para mais de um pilar, né? Ela fica naquelas opções de lançamento de sapata, fundação, elementos de fundação, novo, elementos de múltiplos pilares. Bom, pegar aqui uma opção de sapata, pegar essa daqui, retangular. Quando você trabalha com elementos de múltiplos pilares, você clica em cima desses elementos de múltiplos pilares, clica com o botão direito e lança, uma vez que você selecionou os elementos de múltiplos pilares. Mas Wagner, eu tenho um pilar aqui e o outro aqui, ele vai conseguir lançar? Consegue, mas aí já não é muito econômico, né? Elementos de múltiplos pilares é bom quando você tem pilares mais próximos. Às vezes é um pilar, infelizmente um tem que ficar muito próximo do outro, tá bom? Mas o lançamento é muito simples, né? De novo lá, novo,
elementos de múltiplos pilares. Aí você escolhe lá sapato. O bloco também consegue. Ó, você escolhe o tipo de sapata que você quer. Ó, aceita. Se você quiser abrir uma janelinha para ficar mais fácil de selecionar, ó, melhor ainda. Ó. Selecionou, botão direito. Aí clica em cima da mira. Tá lá, ó. Bom, pode ser o tipo das sapatas aqui que você quiser para fazer esse tipo de lançamento. Bom, eu vou aproveitar e vou pôr para calcular para a gente visualizar, conseguir visualizar o resultado. Aí eu vou visualizar ali as outras. Então deixa eu colocar aqui para calcular. Ele vai calcular, a gente visualiza e gera os desenhos e resultados. Então, ó, calculamos aqui a minha obra. Obrinha bem simples, né? Resultados de vigas de equilíbrio, vigas de travamento a gente já sabe como é. O do bloco está dentro dos elementos de fundação também, ó. Fundação, elementos de fundação, editar. Aí você vai lá e clica no bloco e vai visualizar o resultado. Todas as opções, ó, para edição, você pode editar aqui dentro do software, tá bom? Você pode escolher uma nova estaca, você pode escolher alterar a geometria. Por exemplo, largura em X está com 102. Eu vou dar uma diminuída aqui para 90. Ó. Aí ele já vai alterando. Ó. Eu quero diminuir um pouco mais. Vamos diminuir para 80. Tá vendo? Ó? Então você vai fazendo as edições. Sempre que você fizer uma edição, verifica. Ó. Então todas as opções passaram. Ó. Eu editei, passou, então tá ok. Ó. Então tem todos os resultados aqui, ó, de verificação. Ó. Espessura do bloco, espaçamento, os elementos, o cobrimento, a informação do tirante, ó, a capacidade admissível da estaca, ok. Bom, o efeito da introdução de viga consiste em absorver os momentos, tranquilo, tudo ok. Passando tudo aqui no dimensionamento. Bom, então sempre que você faz uma edição, só faz a verificação, não volta a dimensionar, porque aí ele muda. Ó. Agora vamos visualizar o 3D. Aqui, ó, visualização do bloco sobre estacas. Bom, às vezes, por causa do cobrimento, tem que deixar realmente uma beiradinha aqui, tá bom? E ele já vai lá, ó, e edita o resultado. Se esse passou, eu vou fazer o seguinte, ó, igualar. Clico nesse e ponho nesse. Pronto, igualei, ó, tranquilo. Tá vendo? Então você pode editar esses elementos de fundação, ó. Eu lancei esse bloco sobre duas estacas, né, pessoal, mais para mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Quando você tem um bloco sobre duas estacas, olha que interessante. O software te habilita um bloco de duas ou mais estacas, ele te habilita essa visualização aqui, ó, Extrude 3D. É a visualização do modelo tridimensional que foi usado para o cálculo, ou seja, a visualização das bielas e dos tirantes. A janela aqui é bem simples de trabalhar. Escolhe uma das combinações. Uma vez que você escolheu uma das combinações, parando, ó, na cabeça da estaca, você tem as visualizações dos esforços. Caso você queira, aqui na parte inferior da janela, você pode habilitar mostrar o modelo
de verificação, ele te apresenta o nó. Aqui você tem as bielas e aqui você tem os tirantes. Sensacional essa visualização, né? Ele também gera o 3D do bloco sobre uma, sobre duas ou sobre três estacas. O arranque, tá bom? E todas as opções, tá bom? Então, lembrando aqui, ó, Extrude 3D, você consegue visualizar, ó, o elemento e a visualização aqui, ó, das bielas e dos tirantes, tá bom? O bloco sobre estaca, ele tem também um relatório bastante bonito, né? Seja o bloco sobre uma, seja o bloco sobre duas estacas, ó. Clicou aqui, ó, verificação, todas as verificações foram cumpridas, deseja ver sim, e você tem aqui, ó, no caso de todos os relatórios do software, né, ó, você pode exportar em PDF, DocX, TXT, HTML, tem uma série de opções. Esse nosso relatório aqui tem 12 páginas com o passo a passo, ó, dessa opção e dessa verificação. Bem bonito, né? Para finalizar, o detalhamento dos elementos de fundação. Ó. Vou gerar aqui o desenho do detalhamento, lembrando que o detalhamento dos elementos de fundação, eles ficam, ó, nessa opção aqui, ó, de desenhos de plantas, detalhamento da fundação. Tá? Então você tem o detalhamento da fundação nas opções dos desenhos de planta. Seja sapata, seja bloco sob estacas, o software vai conseguir gerar esse tipo de detalhamento aqui da fundação. Está gerando aqui os desenhos das vigas de equilíbrio e também as opções das vigas de travamento. Bom, então deixa ele gerar aqui os desenhos. Enquanto ele gera, gerou já. E todos os desenhos, ó, gerou aqui o detalhe de todos os desenhos. Lembrando que as pranchas você pode organizar, as pranchas você pode melhorar os detalhamentos, né? Tem o detalhamento do tubulão também, ó. Acabei esquecendo de mostrar, mas olha o detalhamento do tubulão. E tem também a memória de cálculo do tubulão. É muito bonita a memória de cálculo do tubulão. Tá bom? Todos os desenhos, caso você queira, você pode arrumar aqui a prancha, pode enviar para o AutoCAD sem nenhum tipo de problema. Só você escolher aqui a prancha, fazer aqui, ó, toda a parte de organização, pôr o tubulão aqui embaixo, ó. Então você tem total possibilidade. Eu quero acrescentar mais uma folha, ó, para melhorar aqui. Bom, fica a seu critério a maneira que você quer organizar as pranchas. Lembrando que no próprio treinamento do CiperCAD, no treinamento básico, eu procuro organizar todas as minhas pranchas, né? As sapatas, olha a sapata múltipla ali, ó. O desenho, o detalhamento, a visualização dessa opção, né?